Olá, queridos irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Quero, nesta noite, compartilhar uma experiência com vocês. Algo que Deus falou comigo, Deus falou ao meu coração por meio de um sonho. Mas eu gostaria de saber, apesar de você não responder para mim nesse momento, se você acredita que Deus pode falar através de um sonho. Ou melhor, você crê que Deus ainda fala conosco nesses dias? Nós sabemos que Deus falou através dos profetas, dos sacerdotes, enfim, e nos dias de hoje. Para melhor entendimento, tanto seu como meu, eu quero ler uma passagem que se encontra nas Escrituras Sagradas, se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, por Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Amém? Ok. Então deu para a gente perceber aí que Deus já falou muito por meio dos profetas aos nossos pais no passado. Eu quero dizer que ele continua falando. É difícil para nós entendermos a voz de Deus. Eu costumo dizer que a vontade de Deus a gente entende passo a passo, um dia após o outro, um ano após o outro, é que nós vamos entendendo a sua vontade. E a sua voz, como ela é silenciosa, é mais complicado para entendermos. Mas não é difícil, não é impossível, porque Ele mesmo que fala com a gente, Ele nos dá o entendimento para a gente conhecer que é Ele que está falando. Por volta de 1995, por aí, eu creio, eu tive um sonho e aquele sonho me chamou muito a atenção, a ponto de me levantar naquela madrugada e passar para o papel aquele sonho. E o sonho se cumpriu. Mas eu vou te contar o sonho rapidinho. O nosso tempo aqui no YouTube não é muito longo. Eu quero tentar concluir dentro do tempo determinado. Senão, eu vou precisar fazer a segunda parte. Mas, naquela noite, Deus me deu um sonho da seguinte forma. É como que Ele me levou em um determinado lugar, em um campo, onde existia mato. Campo que eu me refiro é campo na terra, certo? Não é campo de futebol, campo limpo, não. É terra com mato e tudo, mas era uma área assim muito bonita, e naquele campo ali existia muitas coisas, muitos matos, e enfim. E eu fiquei pensando, por que Deus me trouxe até aqui? E de repente Ele me mostrou que aquela terra era desnivelada, tinha uma baixada. E naquela parte mais baixa existia árvores. E ali passava um riacho. Um pequeno filete de água, vamos dizer assim, aquela água cristalina. Então eu desci até aquele lugar e chegando ali, eu pude ver que existia naquele lugar, onde estava correndo aquela água tão límpida, água cristalina, não era muita água, mas estava ali aquela água. E andando ali, próximo àquela água, eu percebi que tinha uma estrutura antiga de um púlpito. Era como se fosse, eu não sei quantos conhecem, mas eu vou tentar ilustrar, uma pedra de meio fio em pé e outra
em cima dela, como formando uma pequena mesa, um altar ou um púlpito, como nós conhecemos. E de repente, eu vendo aquele púlpito ali, eu percebi zoada de pessoas e tinha algumas jovens tomando banho naquele riachinho que estava correndo ali, fazendo aquele barulho de jovem brincando na água e tal. Mas me veio a pergunta naquele momento: Senhor, por que esse púlpito aqui? Deu a entender, irmãos, que existiu uma igreja naquele lugar. Isso foi na cidade de Amélia Rodrigues, certo? Num bairro chamado Areal. Tem a fonte do Selão no Areal. E essa água corria para a fonte do Selão. Eu não conhecia nada disso, não. Agora que eu conheço, é que eu estou sabendo disso. Mas naquela ocasião, eu perguntei a Deus, e quando eu saí dali, andando pela estrada, que é uma estrada habitada, ou semi-habitada, eu encontrei um senhor, isso no sonho, montado em um cavalo, e eu perguntei para ele: Senhor, o senhor pode me explicar o porquê aquele lugar abandonado ali, parecendo que foi uma igreja que hoje está abandonada? Aquele cidadão montado no seu cavalo me disse: Ah, meu senhor, ali era uma igreja evangélica. E aquela igreja acabou. Os crentes estão espalhados, mas a igreja acabou. Só restou aquilo que o senhor viu ali. Falei: tá bom. E nesse interim eu acordei. Então eu coloquei esse sonho no papel. Mas o que tem de mais até aí? Um sonho comum, você sonhar com águas, com coisas assim, é muito comum. Porém, por volta de 1998, eu estava trabalhando ainda no seminário e estava com o projeto Poços de Esperança. Naquela ocasião, eu convidei um cidadão de Amélia Rodrigues para trabalhar com a gente no projeto. E acertou que o próximo trabalho que nós fizemos, que era escavação de poços, nós fizemos com esse cidadão, nós fizemos no próprio areal, no próprio local onde ele morava, lá em Amélia Rodrigues. E quando foi um dia, isso sem lembrar do sonho, quando foi um dia eu fiz a brincadeira com ele: você não gostaria de me vender um pedaço daquela terra que você tem lá? Ele disse: não posso não, pastor, ali é de herança de minha mãe e não posso. Aí eu fiz uma brincadeira na realidade, que eu gostei do local, da terra. Desculpa. Então, passou os dias, ele foi para casa. Quando foi no outro final de semana, ele se encontrou lá com um cidadão, que era um fazendeiro lá da época, e ele ficou sabendo que o homem estava vendendo essa fazenda que ele tinha em retalhos, né? Vendendo os lotes na beira da estrada que era da casa dele. Então, queridos, ele chegou para mim e disse: olha, pastor, o senhor falando de comprar a terra, e lá tem um homem que quer vender a terra. Eu falei: rapaz, eu estava só fazendo uma brincadeira com você. Ele disse: não, pastor, mas eu queria que o senhor visse a terra, porque é uma terra boa, precisa o senhor ver a terra como é. Eu falei: rapaz, eu não tenho condições não tenho um centavo para comprar nada. Ele disse: mas pastor, vá lá olhar a terra. Ele insistiu tanto, irmãos e amigos, que eu decidi ir lá olhar a terra, sem nenhum interesse de comprar, porque eu não tinha realmente nenhuma condição de comprar nenhum lote de terra. E aí, meus queridos,
Eu chamei, contei a história à minha esposa, minhas filhas. E ela, papai, vamos ver. Minha esposa se animou para ver a terra. E aí nós fomos lá. Chegamos lá nessa terra, olhamos aquela terra e ele disse, agora eu quero que o senhor vá comigo nessa baixada aqui dessa terra. E me levou, eu desci dentro do mato, eu nunca tinha entrado naquele mato, é tipo uma mata fechada quase. Chegou lá, na parte baixa, ele me mostrou uma fonte de água cristalina que corria dentro daquele terreno. E aí, queridos, naquele momento ali, eu me apaixonei pela terra. Me apaixonei, porém não tinha nenhuma condição. E minha esposa, ela chegou ali, naquele lugar, caindo aquela água cristalina, uma bica improvisada que eles fizeram, e ela colocou o pé debaixo daquela água, molhou seus pés e disse, isso aqui vai ser nosso em nome de Jesus. Glória a Deus. E aí, gerou. Agora, de que forma? Eu falei, olha filha, nós não temos dinheiro para comprar essa terra. Eu fiquei sabendo que o homem estava vendendo tarefa de terra, e a tarefa da terra custava, naquela época, em torno de R$ 1.500. E eu não tinha esse dinheiro. Então voltamos para casa, animados, pensando na possibilidade, e como eu tinha o meu patrão, né, um americano, Dr. Brent, que eu até citei em outra experiência aí, eu fui para ele e falei com ele a respeito dessa terra. E se ele poderia me emprestar o dinheiro para eu comprar essa terra, e eu pagaria ele descontando no salário que eu ganhava. Então ele disse, Douglas, vá olhar a terra, veja quanto é que custa realmente a terra, e aí você volta para a gente pensar na situação. Pronto. Então eu fui para casa e durante a noite Deus me deu outro sonho. Deus falou comigo. É como se eu estivesse ouvindo a voz de Deus. Ele disse, o Brent não vai poder lhe emprestar esse dinheiro. Aí, quando foi pela manhã, eu amanheci, assim, um pouco tristonho com aquela resposta, mas mesmo assim, eu continuei a jornada. Aí, conversando com minha esposa, durante aquele dia, aí logo pela manhã eu fui lá na casa dele para conversar com ele, falei com ele que eu tinha visto a terra e que a terra custava esse valor. Você sabe o que ele respondeu para mim? Ele disse, Douglas, eu não posso lhe emprestar esse valor. Eu falei, tá bom, não tem problema, não é surpresa não. E aí, queridos, nós continuamos em oração. Durante o dia, conversei bastante com minha esposa e ela me deu uma ideia. Converse com o pastor Schultz. Pastor Schultz, doutor e pastor Neil Mack Schultz, era o diretor do seminário na época. Apesar de eu trabalhar com o pastor Brent, mas eu estava ligado ao Seminário Teológico Batista do Nordeste. E o pastor Schultz era o diretor e também meu pastor naquela ocasião. Só que isso já foi em 98 por aí, pastor Schultz já estava indo embora para os Estados Unidos. Ele estava concluindo o seu tempo aqui no Brasil e estava indo embora para os Estados Unidos. E eu ainda questionei quando minha esposa me sugeriu para eu conseguir esse dinheiro com ele. Eu falei, filho, ele já está indo embora, ele não vai nem poder emprestar um dinheiro desse para a gente. Mas, como disse Pedro a Jesus, então eu falei também, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Então, quando foi à noite, nós fomos dormir, para no outro dia eu conversar com o pastor Schultz. E durante a noite, Deus me deu outro sonho. Deus me mostrou
eu chegando no seminário e encontrando o pastor Schultz ali, próximo ao meu trabalho, que era uma serraria. E no sonho, eu conversei com o pastor Schultz ali, e ele disse para mim: quanto é que você precisa? Eu falei: pastor, olha, primeiro eu já fui ao pastor Brent, ele me disse que não podia. Aí no sonho ele me disse: ele realmente não pode. Mas quanto é que você precisa? Aí eu falei o valor de R$ 1.500 com ele. Ele falou: tudo bem, eu vou conseguir para você. Eu falei: pastor, só que eu não posso lhe pagar de uma vez. Não tem problema. Isso no sonho. Deus me mostrou o pastor Schultz chegando ali no trabalho onde eu estava e eu falei com ele dessa forma. Bom, fui para a cama. Sim, aí amanheceu o dia e eu tive esse sonho, contei para minha esposa e ela ficou confiante. Como Deus já tinha me avisado antes, eu também passei a confiar. Eu fui mais incrédulo, mas passei a confiar. Então, eu me aproximei do trabalho pela manhã e antes de entrar no meu recinto de trabalho, pastor Schultz, como de costume, estava chegando. E eu fui ao encontro dele, debaixo de uma jaqueira que tem lá, e dei bom dia para ele, passamos a conversar de outros assuntos e eu cheguei a esse assunto. Falei: pastor Schultz, eu gostaria de falar algo com o senhor, que eu não sei se vai ser possível, mas baseado nas minhas experiências, eu quero contar para o senhor. Ele disse: pois não, pode falar. Falei: pastor, eu encontrei um pedaço de terra, assim, 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 uma área de tantos metros, e o valor desse terreno custa X ali na Amélia Rodrigues. E eu conversei com o pastor Brent para ele me emprestar, ele mandou olhar o terreno, eu olhei, vi o preço. E quando eu voltei lá, que falei com ele, ele disse que infelizmente ele não podia me emprestar. Aí o pastor Schultz respondeu aí pessoalmente, aí já não foi o sonho, já foi se cumprindo o sonho da noite anterior. Ele falou para mim: Douglas, o Brent realmente não pode, ele tem alguns limites nesse sentido. Mas quanto é que você precisa? Falei: pastor, o valor é R$ 1.500, é o valor do terreno lá. Eu pretendo pegar uma tarefa de terra, custa R$ 1.500. Agora eu só posso lhe pagar isso aí mensalmente. Mas antes do senhor ir embora daqui, eu concluo esse pagamento ao senhor. Queridos irmãos, naquele momento o pastor Schultz simplesmente disse para mim: eu posso lhe emprestar o dinheiro. Agora, você não quer levar mais dinheiro porque de repente você gosta da terra e compra mais. Eu falei: não, pastor, esse já é um dinheiro que eu tenho como lhe pagar. Se for mais, eu não vou ter como lhe pagar, vai ficar complicado. Ele disse: vá lá em casa de tarde, que eu vou lhe dar o cheque. Irmãos, eu saí dali vibrando. Agora eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu vibrei de alegria, de felicidade, porque se cumpriu o que Deus havia dito para mim na noite anterior, através do sonho. Ali foi como se fosse uma visão, eu vendo tudo que estava acontecendo. E aconteceu ao pé da letra o que Deus tinha me mostrado no sonho. Então, quando foi à tarde, depois das 2, eu fui lá na casa dele. Você sabe o que ele fez comigo? Ele me deu um cheque assinado. O valor, não, só a assinatura dele. E ele disse: compre a terra e bote aí no cheque o valor que você achar por bem. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine. Então, eu
fui lá e comprei a terra. O interessante é que aquele primeiro sonho que eu tive por volta de 1995, a terra era essa terra. Eu não conhecia, eu não sabia, mas a terra tinha justamente esse desnível na terra, tinha a água cristalina, só não tinha o púlpito e a igreja antiga. Louvado seja Deus. E nós compramos aquela terra, e eu saí do seminário no ano de 2000 e construímos uma casa e uma congregação em cima daquela terra. Construí a casa na parte baixa da terra e a congregação na margem da rua. Na parte melhor da terra, construímos uma congregação que está lá até hoje e vai continuar. Congregação Batista do Areal, filha da primeira igreja batista em Amélia Rodrigues. Então, Deus nos deu tudo isso por meio desse sonho. Ele mostrou no passado, há 4 ou 5 anos atrás, antes da compra do terreno, ele me mostrou o terreno do jeito que era. E quando compramos a terra, depois Deus me trouxe à memória aquele sonho e eu fui ver que justamente o formato da terra era justamente o formato da terra que Deus me mostrou no sonho. Eu creio que Deus fala com a gente. E você, crê? Eu não tenho nenhuma dúvida. E tenho outros exemplos que depois eu posso passar para vocês também. Da maneira como Deus falou para mim, para minha esposa e para mim por meio da minha esposa também. Então, queridos, vale a pena servir a esse Deus. É um Deus que fala. É um Deus que nos dá sonho, ou sonhos, e os sonhos se cumprem em nossas vidas. Se cumpriu na minha vida. Eu não estou aqui contando uma fantasia para iludir você. Eu estou contando algo real. Algo que Deus me mostrou de verdade. Que Deus fez cumprir. Assim como o sonho de José do Egito, que se tornou governador, certo? Aquele sonho que Deus deu a ele ainda menino, e que depois passou por tantos altos e baixos na vida, e parecia que Deus estava distante dele, mas Deus honrou o seu sonho, a sua promessa, assim como Deus também honrou a sua promessa por meio de um sonho. Certamente eu não sou digno de ouvir a voz de Deus diretamente. Por isso ele me fez sonhar. E eu, a princípio, não sei se eu acreditei ou não, mas eu acho que eu acreditei. Porque quando eu escrevi aquele sonho, eu não tenho costume de escrever sonhos. Mas geralmente quando eu sinto que é algo especial, eu escrevo. Então eu coloquei aquele sonho no papel para eu não esquecer. E depois eu vi que o sonho se cumpriu à risca, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero animar você a fazer isso, a pensar dessa forma, a entender o trabalhar de Deus, a entender a maneira como Deus trabalha, querido. Ele trabalha no silêncio. Você está dormindo, ele está trabalhando. E trabalhando a seu favor, a nosso favor. Então nós precisamos crer nisso. Eu quero orar com você, concluindo esse vídeo. Pai de amor, em nome de Jesus eu quero te agradecer, Senhor, por mais o dia que o Senhor nos deu. Quero agradecer ao Senhor pela sua bondade, pelo seu amor. Quero agradecer ao Senhor porque o Senhor trouxe à minha memória este sonho que o Senhor fez cumprir na minha vida. E aqui estou, Senhor, testemunhando do teu amor.
Senhor amado, certamente existem muitas pessoas, Pai, que estão me assistindo agora, através desse vídeo, e que também têm sonhos, e que às vezes nem acredita que esse sonho pode se cumprir. Mas se o sonho foi teu, Senhor, o Senhor fará se cumprir na vida de todos que sonham contigo. Muito obrigado, Senhor, e que muitos sonhos iguais a esse, Senhor, ou melhor do que esse, chegue para mim e para aqueles que acreditam no teu poder e na tua graça. Para aqueles que acreditam que o Senhor ainda continua falando em nossos dias. Muito obrigado mesmo. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Fica na paz e até o próximo.